Hoje a gente está aí de volta para poder trazer um assunto que às vezes incomoda um pouquinho a gente, né? Eu vou começar trazendo um pouco do assunto das nossas limitações, da nossa vulnerabilidade. Aqui o livro, né, da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. É um livro que me ajudou muito, muito mesmo. E é um livro que eu leio e que tem mais coisas para reler, e cada vez que a gente lê, tem algo a mais para a gente aprender, para a gente esmiuçar, né? Para a gente trazer para a nossa vida mesmo. Então, vou pegar um ponto hoje aqui, que eu entendo ser muito importante, né? É quando ela fala de um mito da vulnerabilidade, né? Que a gente aceitar a nossa vulnerabilidade quer dizer a gente fraquejar, a gente não ter coragem, né? Às vezes as pessoas falam, se você falar isso, vai parecer que você está fraca, vai parecer que você está inseguro, né? Então ela vem trazer que isso é um mito, que na verdade, na nossa construção, é preciso que a gente saiba lidar com essa vulnerabilidade. Não quer dizer que eu vou sair falando das minhas fraquezas, dos meus fracassos, né, a torta e direito para todo mundo, não é assim. Existem pessoas que se aproximam de nós e que nós encontramos na vida, e com essas pessoas a gente fala mais. A gente fala mais a fundo dos nossos fracassos, né? Mas o que ela está dizendo aqui é de você, numa situação, seja no trabalho, na sua vida, em algo que você está fazendo, você ser capaz de falar, opa, peraí, isso aqui eu não sei fazer desse jeito, né? Você pode me ensinar? Pode me ajudar? Eu estou com um pouco de dificuldade aqui. Então, a coragem de dizer da sua limitação, a coragem de pedir ajuda, de pedir apoio, porque é uma outra coisa que ela traz no livro, né? Que é isso, que lidar com a nossa vulnerabilidade é algo que é muito difícil a gente conseguir sozinho. É preciso que a gente tenha apoio, né? É preciso que a gente tenha pessoas ao nosso lado que possam nos ouvir, que possam nos ajudar, e essas pessoas nós escolhemos. A gente escolhe amigos, pessoas próximas para fazer isso. E aí a gente dá conta, quando a gente começa a falar dessas questões mais nossas, mais íntimas, mais difíceis, né? Com algumas pessoas também mais próximas, a gente também vai conseguindo criar uma força, criar uma coragem para a gente poder ser capaz de dizer, opa, mesmo com alguém que você não conhece, ou com alguém que você trabalha, ou você convive, né? Isso daqui eu não sei, isso daqui eu preciso de ajuda, né? E eu consegui me construir a partir daí, me reinventar a partir de uma situação que eu estou entendendo que há uma dificuldade minha. E se eu, ao fazer dessa situação, seja no dia a dia, seja no trabalho, seja o que for, né, se eu errar, se eu não conseguir, ou se eu conseguir de um jeito que não foi programado, porque tem isso também, né? Às vezes a gente entende que errou, mas na verdade não é que errou. Muitas vezes não é que a gente tem errado, é que não saiu do jeito que a gente havia programado. Aí é uma outra situação que é muito importante para a gente pensar, é a questão do controle. A gente às vezes quer ter o controle de tudo, quer que tudo saia programadinho, certinho, do jeito que a gente pensou, né? Então hoje, para falar um pouquinho disso, eu trouxe duas amigas aqui, né? Que elas vão falar um pouco desse dia a dia, de algumas situações, assim, como que é, né? Se é difícil falar, se é difícil reconhecer, se é difícil voltar, pedir uma desculpa ou não, quem é que nunca passou por isso? Que precisava voltar e dizer, olha, eu sinto muito por isso que eu fiz. E às vezes não conseguiu. Bati um papo sobre essas coisas, eu conversei com uma amiga, a Cida, lá em São João del Rei, e a gente conversou sobre várias coisas e algumas eu peguei e vou colocar aqui, tá? E também minha amiga Letícia, ela trouxe uma mensagem, né, mostrando como que para ela essas coisas acontecem, né? Como que isso funciona na vida dela, como que ela percebe os momentos que a coisa não sai do jeito que ela quer.
Olá, essa é minha amiga Cida. Ei, Cida lá de São João del Rei, uma grande amiga. Né, Cida? E aí, como é que são as coisas aí? Como é que é lidar no dia a dia, as dificuldades que enfrenta? Como é que é isso para você? dificuldade a gente sempre tem, né? É, muitos tropeços, muitas vitórias, vai tentando apaziguar aqui, apaziguar ali, e vamos levando a vida. A gente sempre tem alguma coisinha para enfrentar, alguma dificuldade, mas no final das contas dá tudo certo. É, e como é que você supera essas dificuldades? Como é que é isso para você? Às vezes é um pouco difícil, né? Ah, Mas a gente vai, tem fé em Deus, vai levando a vida, conversa com um, conversa com o outro. Eu tenho muitos amigos, graças a isso é Deus. Minha casa importante. está sempre cheia de gente. Então eu tenho os amigos mais íntimos que a gente conversa, né? Uhum, Aí isso é bom. vai levando. E, por exemplo, eu tenho trabalhado muito com a questão da minha comunicação, né? Muitas vezes eu falo, nossa, meu Deus do céu, não era para ter feito isso, não era para ter falado isso, e eu falei e eu fiz. Aí eu falo, volta, Sandra, rebobina a fita, vê o que que você pode fazer com isso, vai lá, pede desculpa, se não der, não sei, resolve isso e retoma outra vez. Isso É, acontece com você? E acontece. o que que você faz? Como é que Acontece. você lida com isso, né? Muitas Como é que vezes é isso? acontece isso, de você falar alguma coisa, ter alguma atitude que não é legal, Uhum. falar alguma. Eu sou muito impulsiva, Ah, então às vezes eu falo sem pensar, sabe? entendi. E Uhum. depois eu falo, meu Deus, eu não podia ter falado, mas aí já foi, né? Ah, Aí eu tento contornar a situação hum. da melhor maneira possível, né? Consegue ir lá pedir desculpa? Não gosto muito, não. Não. Não, Ah, não gosto muito de pedir desculpa, não. Mas eu não tenho problema com isso, não. ah, Mas não gosto de ir lá pedir desculpa. ah, Eu sou muito tranquila, assim, nessa fase. É, por exemplo, na hora da minha raiva, ah, aí eu solto os cachorros. Eu entendi. xingo, Ah, eu falo, a minha boca seca. ah, Mas daí 2 minutos eu volto ao normal. É a mesma coisa que se não tivesse acontecido nada. entendi. Entendeu? Mas para você, né? Porque para outra pessoa não fica assim. Mas às vezes é difícil eu ofender outras pessoas. Entendi. É difícil. Uhum. Sabe? Mas Tem vocês que. conseguem conversar depois. Ah, consigo, numa boa. Ah, Sem problema. isso é bom, isso é bom. Pois é, a comunicação não violenta, ela trabalha isso, a gente começar a tomar mais consciência, Aham. né, da nossa fala, da nossa atitude, perceber. Ai, mas isso às vezes, Às vezes é falar sem pensar, é, e sabe? às vezes no ímpeto, você está animado demais com uma coisa, você fala, achando que a pessoa está No mesmo no pique, de mesmo repente, pique, não de é. repente não é, É, aí você tem que voltar atrás. Ou a pessoa está no pique, você está mais mais devagar, devagar. aí você tem que acelerar um pouquinho ou falar com a pessoa, aguenta aí um pouco, porque eu ainda não estou entendendo, eu não estou conseguindo acompanhar, não Verdade. é? Mas isso faz parte, não é? De uma maneira geral, eu sou tranquila. As pessoas gostam de conversar comigo, Aí eu gosto. gostam de me pedir conselhos. Aham, Aí, ah. sabe? A minha casa sempre vive cheia de gente. Você já teve a oportunidade de vir aqui outras vezes, Sim, você já viu, sim. né? Aham. Mas é assim, Ai, que sabe? bom. Obrigada, Cida, pela Disponha. conversa, por tudo aqui. Minha casa está sempre às ordens. Quando você Obrigada. quiser, é sempre um prazer te receber, tá bom? Obrigada, obrigada. Tudo bem, então. Então, gente, falar sobre perfeccionismo é até engraçado, porque os últimos 3 anos da minha vida têm sido anos em que eu derrubei a maioria dos paradigmas que regiam a minha história. E um deles foi a perfeição. Sempre fui uma pessoa extremamente perfeccionista e não é nem de querer ver as coisas bonitinhas, certinhas, não. É de sair exatamente como eu queria. E aí, nos últimos 3 anos, nada saiu como eu planejava. E aquilo foi me dando uma sensação de frustração, de decepção, de cobrança, uma sensação física muito difícil, muito difícil. Eu falei, não, gente, pera, tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a ver que o não sair como eu planejei, na verdade, era exatamente como as coisas tinham que acontecer.
Então, assim, a gente planeja, a gente quer que seja X, depois Y, depois Z, mas às vezes a vida põe o Z. E o mais interessante é você conseguir se adaptar e ser criativo para lidar com o Z antes do Y. Então, assim, eu passei por diversos testes assim na vida, de mudança de carreira, de mudança dentro da minha família, em que ou eu me adaptava ao imperfeito, ou a perfeição não existia e eu seguia ser para sempre frustrada. Então eu tive que fazer uma escolha. E foi muito interessante, que a partir do momento em que eu optei por entender que o imperfeito tá tudo bem em ser imperfeito, e quando você acolhe esse sentimento de imperfeição, nosso nível de ansiedade ele baixa tanto que eu me considero uma pessoa muito mais tranquila hoje. Eu era uma pessoa mais brava, mais reativa. E o considerar que nem sempre as coisas vão sair da forma como eu planejei, que tá tudo bem ser assim também, que amanhã eu posso fazer melhor, isso gera uma tranquilidade, isso é um afago que a gente faz pra gente mesmo, né? Então, assim, é muito engraçado, porque acho que na própria infância a gente é muito estimulado a fazer tudo perfeito. Ah, você errou, isso tá feio, isso tá errado. Então, assim, esses rótulos, eles vão travando a gente, colocando a gente dentro daquela caixinha da perfeição. Mas a vida real, ela não é assim, né? A vida real é cheia de aresta, é cheia de imperfeição, é cheia de novidade, de surpresa. Então, a gente tem que se adaptar. É uma questão de sobrevivência. E tem uma frase de um livro da Louise Hay que chama Você Pode Curar a Sua Vida, que é muito interessante, que ela fala que nós somos culturalmente ensinados a lutar contra o negativo. E eu lembro que nos meus momentos em que as coisas não saíam como eu planejava, eu tinha sentimentos muito negativos. Eu tinha sentimento de raiva, de frustração, de ódio, de rancor, de uma cobrança excessiva. Só que em vez de acolher esse sentimento e falar, olha, eu tô triste, eu tô frustrada, eu tô com raiva, eu negava esse sentimento. E tudo que a gente nega faz o quê? Cresce. Então aquilo ia virando uma bola, uma bola, uma bola, e eu sempre uma pessoa alegre, alta astral, mas reativa. Eu era assim, se você encostava assim, choque. Então, assim, o acolher, a gente não negar as coisas negativas que a gente sente, acolher e falar, olha, hoje eu não tô me sentindo bem. Hoje eu tô mal, hoje eu tô desanimado. Talvez ao acolher isso, a gente se cuide e tente mudar, né? Essa chavinha do tá tudo bem, tá assim. Mas a vida não é perfeita e é assim mesmo, faz parte. E uma outra frase dela que eu gosto muito é: eu nem sequer sabia quem eu era até aprender a me amar como sou agora. Então, eu acho que essa versão minha de aceitação das minhas imperfeições, do reconhecimento de que isso faz parte de mim, que me mostrou quem realmente eu sou, e esse avesso é, na verdade, o meu melhor lado. Então, continuo assim, querendo que as coisas sejam bem feitas, com qualidade, mas se em determinado ponto não sair, se em determinado dia não funcionar, eu vou aceitar que aquilo aconteceu dessa forma, ver criativamente o que aquilo pode me mostrar. Às vezes aquilo ali me mostra um caminho que a perfeição inicialmente nem tinha mostrado. E naquela imperfeição, naquele meu erro, eu falei, olha, tinha isso aqui, eu não imaginava. Então, assim, eu tenho tido muito essa sensação assim, putz, errei. E agora? Como é que eu posso reagir de uma forma criativa a isso? E acho que isso abaixa o nível de ansiedade. Isso nos torna pessoas mais leves, mais compreensivas, mais abertas e mais perceptivas às questões que estão acontecendo ao nosso redor. E eu acho que a criatividade, até para aceitar as nossas imperfeições, elas são maravilhosas. E não é nem questão de autocrítica, eu sou imperfeito e ponto, acabou, eu sou autocrítico. Não. O imperfeito é bom. O imperfeito, ele pode criar novas coisas. Então, assim, é literalmente o poder da imperfeição na nossa vida que a gente não tem noção. Até que a vida testa a gente até a gente aprender. Então, assim, é uma conversa que eu tenho muito com a Sandra, que eu tenho muito com as meninas, e que a gente vê que acho que faz parte desse processo de amadurecimento, o aceitar que as coisas são dessa forma. Como que a gente vai reagir a isso? Eu acho que não é nem como acontece, mas como que a gente reage a isso, né?
Então, assim, às vezes a gente fala com uma pessoa de mau jeito e fala, putz, eu não devia ter falado isso com fulano, mas eu falei, e agora? Eu volto atrás, eu converso, eu peço desculpas, ou então eu falo, olha, na verdade o que eu queria dizer era aquilo. E às vezes é através disso que a gente consegue expressar nossos verdadeiros sentimentos. Então é isso, gente. Todo mundo é imperfeito e tá tudo bem e não estar tudo bem. Pois é, são experiências, né? E cada um de vocês aí deve ter sua experiência. Aquela palavra que falou numa hora errada, com a pessoa errada, no momento errado, aí vontade de sumir, né? Isso quando você percebe na hora. Agora, e quando você não percebe na hora? Você só percebe depois. Aí você fala, nossa, meu Deus, o que eu fiz? O que eu falei? Né? Ou se você prepara algo e na hora tudo dá diferente ou muita coisa sai diferente. Parar, pensar, se permitir, se perdoar, né? Acolher as coisas que vêm diferentes, acolher o fato da gente não ter o controle de tudo, acolher as nossas limitações, acolher a nossa capacidade de reconhecer essas limitações, ser capaz de ousar no sentido de pedir ajuda e de estar ao lado de quem também precisar da sua ajuda. Então, eu entendo que assim a gente vai se construindo. E Brené Brown, ela traz isso de uma forma muito legal. Né? Ela é essa pesquisadora e ela, nesse estudo, ela traz um monte de reflexões que nos mostram como que no dia a dia a gente às vezes cria ansiedade, né? E dá um espaço muito grande para uma ansiedade, porque a gente acaba querendo parecer uma perfeição, ou querendo que tudo aconteça de uma forma muito perfeita, né? Ou achando que a gente nunca está bom, que a gente nunca está pronto. Eu sou testemunha viva disso, porque em muitos momentos eu achei que eu nunca estava pronta, que eu não sabia nada, e que eu lia e que eu não conseguia guardar o que eu lia. Então não é você ter que ter o controle de tudo, ter que fazer tudo perfeito, ter que guardar na ponta da língua tudo que você lê, mas é você começar a entender que tudo isso faz parte da sua vida. E na sua vida as coisas precisam ter sentido. É importante que você signifique, ressignifique, compreenda, e se não der para compreender, que acolha, né? E busque lidar com isso. E está tudo muito bem. Né? Sem a cobrança, nós não estamos dizendo aqui que não é para ligar, se a coisa está certa, para fazer de qualquer jeito, não é nada disso. É para que você faça o melhor que você puder. E vai ter momentos que o seu melhor vai ser 50% do que você é capaz. Mas foi o melhor, foi o máximo de esforço que você conseguiu oferecer naquele momento. E vai ter momentos que o seu melhor vai ser 200%. Né? Então, agradeça e acolha esse 200%. E agradeça e acolha lá os seus 50%. Mas em todo o tempo, faça da melhor forma. Faça dando sentido. Faça com o coração. Faça aprendendo. Né? Faça acolhendo a sua aprendizagem. Faça entendendo que aquilo que você está fazendo, aquilo que você está aprendendo, aquilo que você está apresentando para o mundo, não é para você apenas, mas é para o mundo. É uma forma que você tem de colaborar com as pessoas no lugar que você está, da forma que você é. E assim você vai cada vez mais tendo a possibilidade de se encontrar, de encontrar com aquilo que você acredita, de ser feliz e de ajudar as outras pessoas também a serem felizes. Lembrando que ser feliz não é estar rindo o tempo todo, mas é você conseguir estar bem no lugar que você estiver, da forma que você estiver. Né? É isso que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Quem tiver oportunidade, nossa, eu não falei quase nada, eu fiquei lá na frente, lá na primeira página quase do livro. Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Só para poder fechar, eu quero dar um testemunho aqui da minha vida. Eu fiz o 8º ano aqui em Belo Horizonte. Nessa escola, imagina, eu era
assim, do interior, meio da rocinha mesmo. Eu era meio tímida, bastante tímida, sabe? E aí, mas eu sempre gostei muito de estudar, muito, muito. Eu gostava de ler, de estudar, de produzir. E aí, no meu grupo de trabalho, as meninas viam que eu ficava muito nervosa na hora de apresentar o trabalho. Eu ficava vermelha, eu ficava nervosa, eu tremia de balançar minha mão, a folha que estava na minha mão balançava. Aí, um dia, elas vendo, né, vendo o aperto que eu passava, e sempre tem aqueles colegas, né, que acham graça disso e que acabam rindo mais ainda, e você fica mais vermelha ainda, e você mais gagueja. E aí, elas falaram comigo: Sandra, vamos fazer o seguinte, você fica mais por conta da parte escrita, você escreve bem, né? Então, fica mais por conta dessa parte escrita. A gente participa, faz essa também, mas a gente fica na apresentação, porque aí você não precisa passar por essa agonia, né? Eu, sinceramente, não sei explicar a vocês porquê, mas eu simplesmente falei para elas: não, se vocês conseguem, eu também vou conseguir. E aí eu arrumei uma prancheta. Eu apresentava trabalho segurando a prancheta, põe assim, e aí segurava a folha de forma que, se eu tremesse, quer dizer, eu tremia, mas pelo menos não ia aparecer tanto, né? Aí ficava aquela... E aí eu fui conseguindo apresentar, né? Fui passando um tempo, eu fui conseguindo ir superando, voltei para São João, fiz lá meus outros cursos lá e tal. Hoje, por exemplo, eu não tenho vergonha nenhuma de falar em público. Às vezes pode dar uma coisa assim de eu ficar meio sem graça para começar, mas eu comecei, eu falo tranquilamente, né? Às vezes eu ainda fico ansiosa, assim, nossa, será que eu vou falar, vai atender, não vai atender, será que as pessoas estão esperando mais ou menos? Aquela expectativa que dá mesmo, né? Eu imagino que se não em todos, mas em muitas pessoas. Dá um friozinho na barriga, né? Isso dá. Mas falar assim, não vou falar porque eu tenho vergonha, não, eu falo. Então, é essa questão, é a gente ousar, sabe? Aceitar a nossa vulnerabilidade, até os nossos limites, até para conseguir superá-los, porque tem muitos deles a gente consegue superar e superar muito bem, tá bom? Então, um grande beijo para todos e marca aí, curte aí, compartilhe o nosso vídeo. Abraços!